Pessoal, boa noite. Tudo bem? Estamos escutando bem? Beleza. Pessoal da internet, um abraço. Obrigado, viu? A gente gostaria de agradecer primeiramente à Casa Allan Kardec pelo convite. Isso mostra que nós precisamos muitas vezes estudar mais do que falar, né? Mas já que convida a gente fala, compartilha o conhecimento e a gente aprende junto, certo? Muito obrigado pela oportunidade, então, de estar aqui com vocês. O tema da noite diz respeito a uma mensagem que Jesus, e nós conhecemos muito bem, disse lá no Evangelho de Mateus. É aquela frase que a gente conhece como vigiai e orai. E aqui a gente vai querer dar a nossa visão, juntamente com a doutrina espírita e a interpretação do Evangelho de Jesus, para que a gente possa colocar em prática, no nosso dia a dia, aquilo que Jesus fala. Porque não adiantaria nada ele ter vindo aqui falar para a gente se nós usássemos o Evangelho simplesmente como um livro contemplativo ou para a gente vir fazer palestra. Porque não faz sentido. O Evangelho e Jesus tem a proposta de colocar aquilo que ele nos ensinou em prática. Senão não faz sentido nenhum. Não seria diferente com essa passagem. Vigiai e orai tem muitos aspectos e a gente vai querer trazer alguns para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos relembrar então a passagem. Todo mundo lembra que na última ceia, Jesus estava com seus discípulos. Ali, ele dividiu o pão, dividiu o vinho, lavou os pés dos discípulos, mostrando que os maiores são os que mais servem. Mostrou para cada um deles que é importante servir o outro antes das pessoas servirem a pessoa, certo? Naquele momento, ele também falou que Pedro negaria. Pedro falou, imagina, eu não. Ali ele falou também que um deles o denunciaria, né? O delataria. E ali Jesus mostra para os discípulos a fragilidade humana. E eles, desconfiados, falam, não, a gente não vai negar, a gente não vai abandoná-lo. Jesus avisava, falou assim para Pedro, Pedro, eu vou te levar para lugares que você não vai querer estar. E Pedro, não, eu estarei firme e forte junto com você. Mentira, né? A gente sabe que Pedro negou, a fraqueza humana falou mais alto ali. Depois que Jesus falou com os discípulos na última ceia, ele se retirou perto do Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, ele levou consigo Pedro, João e Tiago, irmão de João. E ali ele falou assim o seguinte, ó. Está chegando o tempo em que eu vou ser crucificado, vou sofrer os martírios, e eu peço que vocês fiquem comigo em oração. Eu vou me retirar 1 minuto, vou fazer a minha oração, depois eu volto para falar com vocês. Feito isso, Jesus deixou os discípulos ali, os 3, e foi para o canto. Pai, afasta de mim esse cálice, caso seja da sua vontade. Fez a sua oração, falou com Deus, tudo certo? Se ajoelhou para falar com Deus. Quando ele voltou, ele encontrou o quê? Os discípulos dormindo. Jesus os repreende falando, ó, eu só falei para vocês ficarem acordados um pouquinho em oração. Vocês dormiram? Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar em prece, vou me recolher, e vocês continuem aqui as suas preces. Jesus se retirou, fez a prece, novamente falando para Deus, se pudesse afastar o cálice, ele agradeceria, mas caso seja a vontade de Deus, depois que ele fez a prece, voltou para os seus discípulos e encontraram novamente os discípulos dormindo. E nesse momento ele os repreende novamente e fala assim, vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nesse momento chegam os soldados junto com Judas. Judas beija a face de Jesus e a gente conhece o resto da história. Nós vamos nos atentar a essa parte do texto que é vigiai e orai e o que Jesus quis dizer para a gente. E é importante a gente ter em mente que
tudo que a gente traz é baseado sempre na doutrina espírita. Então a gente vai trazer, como Kardec fala, a doutrina espírita agora é a chave que faltava para conseguir entender o evangelho que é tão complexo. E aí lá no Vigiai e Orai, Jesus dá um comando, né? Vigiai e orai. E esse comando tem uma sequência, tem uma ordem, né? Primeiro é vigiai, depois orai. Se tem uma ordem, nesses dois conselhos, é preciso que nós sigamos. E o que seria vigiai? Primeiro, um ponto importante, quando Jesus fala da vigilância, é fazer esse movimento interior. Jesus, se a gente reparar na mensagem dele, ele sempre falou de uma coisa chamada reino de Deus. E as pessoas, nós, né, confundimos essa questão do reino de Deus com um aspecto exterior. Só que, na verdade, esse reino de Deus é um processo interior. Tanto que, se a gente for no livro Boa Nova, a gente vai encontrar um diálogo de Jesus com Hanã, que é o sacerdote, e Hanã pergunta: o que você entende por esse reino de Deus? E Jesus fala: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então, toda vez que a gente for falar de Jesus, da mensagem do Mestre, devemos fazer voltar o ensinamento para dentro de nós, não para o exterior. Não seria diferente com a vigilância. O que é vigiar para a gente também? Vigiar os nossos pensamentos, o nosso mundo íntimo. Acho que todo mundo aqui vai concordar. O nosso mundo íntimo dita como será a nossa relação exterior. Por exemplo, todo mundo conhece aqui alguém, trabalha com alguém, convive com alguém na família, coisas do tipo. E se não conhece ninguém assim, fique esperto que pode ser você. Que tipo de pessoa é essa? Aquela pessoa que só reclama. Dói do dedinho até o fio de cabelo. Mas dói para valer. A pessoa reclama porque está chovendo. A pessoa reclama porque está calor. Mas não só, porque está frio também. E ela reclama do trânsito. E ela reclama do arroz, se ele está soltinho ou se ele está empapado. Pessoas assim têm um mundo íntimo meio que desajustado. Ela não consegue ter uma visão num outro foco. E pessoas que têm, ou nós que temos esse tipo de visão, levamos esse mundo interior para o exterior. E isso vai refletir na onde? Nas nossas relações. Então, quando nós nos deparamos com situações assim, vamos encontrar pessoas que nada que o outro faz está bom. Por exemplo, vou dar da minha mãe. Vai que ela está assistindo aí. Frederico, põe a roupa no varal. Frederico ia lá, colocava a roupa no varal. Ela chegava do serviço, o que ela fazia? Tirava tudo de novo e colocava do jeito dela. Porque do meu jeito nunca estava bom. Mas ia secar igual. Não, o meu jeito é o melhor. Eu falava: mãe, não precisa disso, né? Vamos tentar melhorar esse negócio. E a gente conhece pessoas assim. Pessoas que têm uma visão voltada, muitas vezes, para coisas não positivas. Em contrapartida, conhecemos pessoas que inspiram, que trazem bom ânimo, boa vontade, pessoas que a gente quer estar perto. Um exemplo da doutrina espírita que a gente conhece, pelo homem que foi, Chico Xavier. Nasceu lá em Pedro Leopoldo, no meio de Minas, cidadezinha. O que acontecia? Pessoas do mundo inteiro vinham até ele para estar junto dele. Se a gente vê foto, todo mundo disputava para ter o bracinho do Chico do lado, assim. Por quê? Era uma alma que emanava bons pensamentos, boas energias, inspirava, alegrava as pessoas. Isso no mundo íntimo dele. Porque se a gente lembrar da história do Chico e de outros grandes homens que passaram pela Terra, grandes homens e mulheres,
Podia estar, por exemplo, no caso do Chico, cego de um olho, angina, sozinho no mundo, sendo muitas vezes apedrejado, entre aspas, pelas pessoas, mas você chegava perto dele, ele estava bem. O mundo íntimo dele não era afetado. Isso é a força moral daqueles que conseguiram entender a vida. E quando ele estava em contato com as pessoas, a gente observava, eu não, né, porque eu não cheguei a conhecê-lo, uma pena. Mas as pessoas observavam que o ambiente se transformava, porque aquela alma chegava e modificava o ambiente. Ele refletia o mundo íntimo dele no exterior. Isso são para poucas pessoas. E toda vez que Jesus fala da vigilância, é preciso que nós entendamos como está o nosso mundo íntimo. Como está meu sentimento? Como está meu pensamento? É claro que a gente oscila durante o dia, natural. Mas qual é o meu padrão vibratório? A gente tem um padrão. E dentro dessa faixa de padrão vibratório, nós oscilamos. Como é que está a nossa oscilação? Está mais para baixo, mais para cima? Vamos tentando manter? É preciso estar vigilante. Vigiai. Só que não só isso, não só o mundo íntimo e não só as nossas relações. A gente precisa estar vigilante também às oportunidades de evolução espiritual. E o que seria isso? Uma oportunidade de evolução espiritual é aquilo que a gente conhece como dor, a nossa amiga. Como é que ela funciona? É preciso entender por que nós sofremos. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos, numa pergunta que Kardec faz para os espíritos, que é a seguinte: o que devemos entender por lei natural? E os espíritos respondem: lei natural é a lei divina. Então, o que a gente vê na natureza são leis divinas. O que nós vemos nas nossas relações são leis divinas. E lá no final da resposta eles complementam: e a infelicidade do homem decorre quando ele se afasta dessa lei. Isso quer dizer para a gente que a nossa dor não é um castigo, como a gente costuma acreditar. Deus não nos escolhe e fala assim: fulano vai sofrer. Não, não acontece isso. Existe o princípio que a gente conhece como ação e reação, né? A nossa ação, se ela está distante da lei, nós sofremos por um mecanismo de reação, né? Um exemplo básico da nossa vida diária: festa final do ano, Natal e Ano Novo, a gente adora comer e beber, né? Quando a gente exagera, nós fugimos da lei divina. A gente pode pensar: mas qual lei divina eu estou fugindo quando eu como e bebo demais? Lei de conservação, está lá no Livro dos Espíritos. Lei de conservação. Quando eu ponho meu corpo a uma carga muito forte, eu sobrecarrego ele e eu firo ele. E toda vez que eu fujo dessa lei, no caso da lei de conservação, eu sofro reflexo. Mal-estar, vômito, enfim. Isso só no exemplo do Natal. Imagine nas nossas vidas cotidianas o que a gente não foge da lei. E toda vez que a gente foge, a vida faz com que nós retomemos o caminho do meio, ou seja, o caminho das leis divinas. Certo? E aí a gente vai começando a ter uma outra visão de dor, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Paciência. A bênção é uma dor que Deus envia aos seus eleitos, não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou no mundo com a dor para a glória no céu. Então a dor deixa de ser agora só uma inimiga e passa também a ser uma aliada. A gente tem que aprender com a dor, porque não adianta nada mal sofrer, como está lá no Evangelho. Todo mundo aqui vai sofrer, não é novidade para ninguém. E se ninguém te contou, eu vou te contar. Você vai sofrer em algum momento da vida. E é preciso estar atento com isso.
Porque eu posso passar pela dor e aprender com ela. Ou eu passo pela dor e não aprendo nada com ela. E aí, se eu não aprendo com a dor, o que acontece? Uma outra vem, só que com o mesmo princípio de fazer você melhorar em um ponto. Então, por exemplo, fazemos as nossas atividades cotidianas do nosso dia a dia. E aí, por algum motivo, a gente fica de cama. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue, muitas vezes, nem se levantar para ir no banheiro e fazer as nossas necessidades. O que acontece? A gente fica à mercê das outras pessoas. O que a gente deveria, um exemplo, aprender nessa situação? Pelo menos, humildade e paciência. Paciência por quê? Porque ficar de cama não é fácil. Chega uma hora que vai dando angústia na gente, né? Outra seria humildade. Às vezes a gente tem que ter a humildade de muitas vezes a pessoa vai ter que nos ajudar a fazer as nossas necessidades. Se eu não aprendo isso, o que a vida faz? Ah, Frederico, você não aprendeu com isso? Então, beleza. Mais para frente acontece uma outra situação que vai fazer o quê? Com que eu volte nesses mesmos princípios de tentar melhorar minha paciência e a minha humildade. Se eu não conseguir melhorar isso, a vida passa, outra situação vai fazer com que eu veja novamente a minha paciência e a minha humildade. Se eu não conseguir, eu volto na outra vida e vou de novo no mesmo processo. Até que o santo entenda isso e comece a mudar aquilo que a vida está tentando mostrar para a gente faz tempo. Então a dor, na verdade, ela é uma aliada. E aí, cabe o que Jesus falou, vigia a dor que a gente está passando agora. Quem está passando pela dificuldade agora, tem um olhar especial para ela. Porque às vezes não, né? Ela quer te mostrar alguma coisa que até agora você não entendeu. E se ela veio, você está preparado não só para passar por ela, mas também como aprender com ela. E a partir do momento que você aprende, beleza, subir de nível. Porque a partir do momento que eu conquisto alguma coisa, não deixo de tê-la mais. Eu conquistei. Só que a vida não é só lágrimas, né? A gente aprende com coisas boas também. E é preciso estar vigilante novamente às coisas boas e à oportunidade do trabalho. Trabalhar no bem é fundamental para que a gente possa aprender, né? A gente tem a falsa ideia de que o trabalho no bem é para a pessoa que a gente ajuda. O trabalho é para a gente, porque através desse trabalho eu me modifico. Eu tenho a oportunidade de aprender com aquela situação. E toda vez que a gente não fica atento a isso, a oportunidade passa e a gente não consegue novamente aprender. Por isso que o primeiro comando é o quê? Vigiai. Ligue o radar e fique atento. E aí vem a segunda parte da mensagem. Orai. Por quê? A nossa vigilância pode estar naquilo que a gente falou. Padrões vibratórios menos felizes. A gente foca a nossa visão, muitas vezes, em coisas ruins. O que vai nortear a nossa visão é a oração. Então, vigiai e orai. A oração ela vai nos sustentar, vai fazer com que a gente modifique muitas vezes o nosso padrão vibratório e mude o foco, saindo das coisas ruins, para ir para as coisas boas, certo? E aí a gente tem que entender um pouquinho sobre oração. Vamos lá de novo na codificação. Oração a gente pode pensar em 3 pontos: louvar, pedir e agradecer. Jesus, nessa passagem do vigiar e orar, ele mostra para a gente como é que funciona. Primeiro, louvar a Deus. Jesus, na passagem, se ajoelha, simbolizando o louvor que Jesus tem a Deus. E louvor aqui não é sair cantando um hino só. E não é sair falando de Deus à torta e à direita. Não. É um movimento íntimo. Tudo é movimento íntimo. É entender que Deus, entender e sentir
que Deus é a inteligência, causa primária de todas as coisas. E que nada nos acontece sem que exista o poder da sua mão. Não que Deus vai vir e colocar na mão, mas por meio das suas leis, ele consegue mediar aquilo que nos acontece. Então, entender isso e viver isso é o primeiro movimento, louvar a Deus. Segundo, pedir. Não é errado pedir. Só que aí tem a condição, né? A gente tem que saber pedir e não só saber pedir, mas também saber receber. Por quê? Às vezes a gente pede aquilo que a gente quer, não que a gente precisa. E a vida dá o quê? Aquilo que a gente precisa e não o que a gente quer. Então Jesus nos mostrou, quando ele fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele mostrou que não é errado pedir, é certo, não tem nada de errado. Só que Jesus pediu para afastar. O que veio? Veio o martírio, veio o sacrifício, veio a crucificação. Só que Jesus sabia e ele entendia que Deus é a inteligência suprema. Então nada aconteceria por acaso. Nós também, da nossa parte, devemos entender isso. Quando pedimos, devemos ter maturidade para pedir também, né? Tira de mim aquele fulano da minha vida. Não vai sair. O fulano que te atormenta não vai sair. O que ele vai fazer para você? Ele é a oportunidade de você desenvolver alguns recursos espirituais. Olha que bonito. O fulano que me atrapalha, na verdade, é o fulano que vai fazer com que eu cresça. Então, pedir para que o fulano saia da minha vida não vai rolar. A gente tem que pedir força para conseguir enfrentar algumas situações. Maturidade espiritual. E saber receber. Porque a vida vai dar aquilo que nós precisamos para crescer espiritualmente. O terceiro movimento é agradecer. E aqui o que a gente pode fazer? Agradecer as coisas boas que nos acontecem, as coisas ruins que não nos acontecem, mas também agradecer as coisas ruins que nos acontecem. Por quê? Vamos lá novamente no começo. As dificuldades são processos de evolução espiritual. Então, agradecer por aquilo que muitas vezes me tirou da minha zona de conforto é importante. Porque eu aprendi com aquilo. Louvar, pedir e agradecer. Só que o que a gente faz costumeiramente, né? A nossa oração, ela se restringe a 2 momentos, ou a 3, ou a 4, enfim, cada um tem o seu momento. Por exemplo, acordo de manhã, faço minha prece. Vou dormir, faço minha prece. Vou no centro, faço minha prece. O resto do dia, o que eu faço? Eu bato nos outros. Eu xingo fulano. Eu falo mal do vestido da moça ali, ó. O resto do dia, eu sou incoerente. Entende que não faz sentido eu vir aqui falar, ou eu vir fazer minha prece, sendo que a minha vida prática, eu não sou coerente. Então a oração, ela não deve ser um ritual. A gente senta, fecha o olho, e agradece, louva e pede. A oração deve ser uma postura espiritual. Então, na minha vida prática, escutar uma música boa é uma oração. Porque faz com que você mude de vibração. Ajudar alguém, escutar alguém que está passando por problemas. Ver uma coisa bonita, um pôr do sol, que nos faz elevar o pensamento, isso é oração. É cultivar a oração durante todo o dia. Porque se eu não fico vigilante, se eu não tenho esse hábito, eu desequilibro. Então eu faço oração de manhã, pisei na rua, xingo fulano. Ou vou ali, saio do centro, é outra pessoa. Ou chego em casa, é o carrasco da família, ou a carrasca da família. Então não faz sentido. É falta de coerência da nossa parte. Jesus quer a nossa coerência. Por isso que a gente deve ter uma postura cotidiana.
A gente não pode ser hipócrita novamente. Oscilaremos. Mas qual é o meu padrão vibratório? Aquelas pessoas que reclamam ou aquelas que conseguem agradecer e aprender com a vida? E depois que Jesus passa por esse episódio, né? Ele é crucificado, a gente conhece a história no final. Depois, João, que é um dos discípulos que estava ali com o mestre, que dormiu, depois do sacrifício, e ele foi o único que estava ali com Jesus no momento da crucificação, ele não admitia que isso aconteceu, que ele dormiu quando Jesus pediu para que ele ficasse em vigilância, em oração. E aí, em uma das suas meditações, João, Jesus aparece para ele e vai falar o que simboliza aquele movimento, aquela situação dos discípulos terem dormido e ele ficar vigilante sozinho. Eu vou pedir licença para vocês para ler o parágrafo, para não ser infiel ao texto. Então a gente vai encontrar essa passagem no livro Boa Nova, capítulo 27. Jesus fala assim para João: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho, nunca deixes de vigiar e orar. Palavras duras de Jesus. Por quê? O que simboliza o sono dos discípulos e eles dormirem? Simboliza a indiferença das pessoas que nós encontraremos na vida. Por quê? Jesus está falando para a gente o seguinte: a evolução espiritual é individual. E aqui a gente pode perguntar para pais. Por quê? Papai e mamãe estão vendo fulano fazer coisa errada, ou tomando um caminho que não é o mais correto. O pai e a mãe falam: fulano, se você fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Eu estou te orientando porque esse caminho não é o mais correto. O que fulaninho faz? Fulaninho vai pelo caminho menos feliz. O que acontece? Fulaninho quebra a cara. A mãe, ou o pai, o que o pai e a mãe quer? Pegar na mão do filho e falar assim: ó, é assim que faz, ó. É assim que você tem que fazer. Só que a vida não é assim, né? O indivíduo toma o seu próprio caminho. Então a mãe e o pai vê o filho trilhando um caminho que não vai dar certo. E eles não podem fazer nada a não ser estar do lado, e quando a criatura precisar, eu acolho. Só que a marcha espiritual daquele espírito é individual. A sua é individual, a minha é individual. A minha mãe não pode fazer nada por mim se eu não quiser fazer um movimento. E é preciso entender isso. Porque senão a gente quer doutrinar o outro, só que o fulano não quer. É preciso que a gente entenda esse movimento individual. E toda vez que nós, enquanto espíritas que somos, começamos a fazer um movimento de mudança, nos depararemos com a indiferença dos outros. Por quê? Não sei se aconteceu com algum de vocês assim. A gente tinha uma postura antes da doutrina espírita. Aconteceu várias coisas na nossa vida. E o que a vida fez? Fulano, vai para a doutrina que ela vai te dar uma orientada. Só que depois que a gente passa pela doutrina, ou estamos na doutrina, a nossa postura muda. Concorda? Eu já não sou o mesmo antes da doutrina. Isso gera muitas vezes desconforto daqueles que não entendem o movimento.
da mudança interior. E aí eles vão falar coisas assim. Até ontem você era um safado, agora você quer virar santo? Não. Eu só entendi que esse meu caminho não era o mais correto. Eu mudei para esse, que eu acredito e sinto que é o melhor. Toda vez que nós fazemos esse movimento, encontraremos resistência. E às vezes resistências ferrenhas, de pessoas conhecidas, de espíritos, mas também da indiferença humana. E a gente tem que estar como? Vigilante e atento, em oração. Porque se eu me deixar levar pela influência desses corações que não compreendem ainda a marcha evolutiva, eu vou ceder e cair novamente. Se eu estou vigilante em oração, eu consigo compreender, muitas vezes, um pai, uma mãe, a minha companheira ou o meu companheiro que não conseguiu entender ainda que o progresso espiritual é meu e que eu quero mudar. Um exemplo disso que a gente encontra é Paulo de Tarso. Depois que matou vários cristãos, fez aquilo que ele fez, que a gente conhece, ele se torna um cristão e ele vai bater lá na porta da casa do pai. O que o pai dele faz? Não te conheço, some daqui. Paulo teve que lidar com a indiferença e até a agressividade do pai. Se aconteceu com Paulo, a gente também não é a última bolacha do pacote. Possivelmente acontecerá, ou aconteceu com a gente, toda vez que fazemos um movimento de mudança. Por isso, é importante compreender o próximo no seu aspecto espiritual, entender que ele está no seu momento, nós estamos no nosso momento agora mirando um alvo maior, que é Jesus Cristo, tentando copiá-lo, imitá-lo, entendendo que ele é o guia e modelo. E quando a pessoa precisar da nossa ajuda, estaremos ali para estender a mão. Porque esse é o movimento cristão. Judas, depois que se matou, Jesus foi lá socorrê-lo, mostrando para a gente a importância de auxiliar os corações. Então, o que a gente tem que sair da noite de hoje na nossa cabeça? Vigiar o nosso mundo íntimo, vigiar, no caso, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, qual padrão vibratório eu me encontro, vigiar as minhas relações, como é que eu estou lidando com o próximo, vigiar as oportunidades que a vida me dá de aprendizado, dor e trabalho no bem, ver como está a nossa oração, se eu estou louvando, pedindo e agradecendo de coração, não como um ritual, e por fim, compreender que o momento de cada um é único e que a marcha do progresso espiritual é individual. Se a gente conseguir entender isso, a gente passa de ano. Ok? Que Jesus nos abençoe, que a gente possa sair daqui um pouquinho melhores. E lembrando sempre, nós não estamos sozinhos. Quando eu estou mal, alguém me ajuda. E quando alguém estiver mal, eu tenho o dever de auxiliar esse coração. Certo? Que Jesus nos abençoe e até uma próxima.